O impensável foi visitar a 36ª Bienal de São Paulo. Caminhando nos seus fabulosos corredores, misturamos a atual arte e com a inteligência artificial. Caminhamos com a realidade virtual. O impensável foi misturar escolas de artes de séculos com a inovação do futuro. No início do século XX, as vanguardas gritavam que a máquina mudaria o destino da humanidade. Hoje, artistas que treinam inteligências com suas memórias, seus diários, seus fantasmas e das camadas matemáticas emergem obras que respiram como inquietações humanas. É o nascimento das primeiras entidades criadoras não humanas, um marco histórico comparado ao surgimento da fotografia no século XIX, ao cinema no XX, ou os primeiros computadores gráficos que mudaram para sempre a estética digital dos anos 90. Mas este novo capítulo exige mais do que deslumbre, exige pensamento crítico. Afinal, quem cria quem? A obra pertence ao artista, ao algoritmo, aos bilhões de imagens que alimentaram o modelo ou à própria humanidade que agora se espelha numa inteligência sintética? Estamos descobrindo que a IA não rouba a criatividade, ela multiplica. Assim como o pincel ampliou o gesto da mão, a IA amplia o gesto da imaginação. Este é um novo capítulo da arte. Bem-vindos ao Impensável, que mistura ciência, tecnologia, arte e, no fundo, coloca o ser humano no centro de tudo. Os artistas dizem: ora você precisa do pincel, às vezes da escultura. A arte se utiliza de várias formas. E agora, separamos 10 artistas que estão usando a IA generativa para criarem o seu trabalho, para criarem novas fronteiras. Mistura o audiovisual, os filmes e o pensamento surrealista e cubista. São livros que parecem que saíram da cabeça de Salvador Dalí, Picasso, mas são os novos artistas que também usam pincéis e pensamento disruptivo, mas a IA generativa para criar outros mundos. Para a maioria de nós, parece um mundo impossível, um mundo impensável, mas é a nova fronteira da arte que já está nas galerias, aqui na Bienal de São Paulo e também invadindo as casas de leilões e custando milhões de dólares. O artista molda dados, memórias digitais, inteligências que aprendem. Sinais de que a criatividade humana está entrando numa nova ecologia, onde algoritmos, máquinas e humanos criam juntos, onde o futuro se apresenta não como uma ameaça, mas como oportunidade de reinvenção. O MoMA, em Nova York, respira IA. O robô artista cria poemas. Um zoológico de criaturas que nunca caminharam sobre o planeta. Um quadro infinito. Seres que caminham, evoluem e se dissolvem. A computação quântica que produz imagens de que a matéria talvez pense antes de existir. É a primeira arte feita não apenas com dados, mas com a própria incerteza do universo. No século das inteligências artificiais, a arte deixa de ilustrar o mundo e passa a negociar o futuro. Este é o impensável, e ele já começou. O sonho de viver eternamente. Ele vendeu a sua empresa há mais de 10 anos atrás por quase $1 bilhão. E o grande projeto dele agora é viver para sempre. Um projeto chamado Blueprint. Ele mostra o seu cotidiano de scanners, alimentação, tecnologia e medicina avançada. É o sonho de grande parte do Vale do Silício. Se tiver uma vida tão fantástica, por que não viver para sempre? Usando a inteligência artificial, as fronteiras se ampliaram, mas o debate social também está acontecendo. É justo que alguns vivam para sempre e outros possam falecer por falta de saneamento básico? Mas o trem da evolução continua. Talvez não nessa geração, mas as próximas terão a oportunidade de escolher morrer ou viver eternamente. E você? Qual seria a sua escolha? Viver por milênios ou o começo, meio e fim? Nascer, crescer e partir. Há mais de 2.000 anos,
os gregos buscavam a aurora da juventude. No Renascimento, alquimistas perseguiram elixires impossíveis. Um sonho tão antigo quanto os autônomos de Herón da Alexandria, tão ousado quanto as primeiras experiências de engenharia genética do século passado. E agora, no século XXI, um homem do Vale do Silício tenta redesenhar o próprio destino com dados, algoritmos e sangue reprogramado. Brian Johnson não quer morrer. Seu corpo se tornou um laboratório. Sua rotina virou protocolo. Suas células, fronteira experimental. Milhares de exames, terapias, suplementos e microdecisões. Um projeto que mistura biotecnologia, inteligência artificial e um desejo ancestral. A tentativa humana de negociar com o tempo. Mas por trás dos sensores e das dietas milimétricas, o que realmente se busca? O projeto de Brian não é um fim, é um sinal dos tempos. Entre acertos e excessos, eles nos lembram que o futuro nunca é garantia, mas sempre é um convite. No início da internet comercial, um documentário chamava-se Prometheus. E ele dizia: você vai poder estar em qualquer lugar que você escolher com a tecnologia. Você vai poder voltar para a Batalha de Waterloo ou ver a final de um grande campeonato. Isso está acontecendo nesse exato momento. Os criadores do Pokémon GO estão criando agora animais digitais que podem ser os seus guias turísticos nas principais cidades do mundo. Um famoso autor de ficção científica está criando um novo mundo utilizando a força dos seus fãs, onde ali está se discutindo a propriedade intelectual e também como criar mundos criativos, novos mundos usando a sabedoria das multidões. No limiar entre mundos, a Niantic, célebre por transformar calçadas em campos de caça com Pokémon GO, inaugura um novo capítulo da realidade aumentada. Seu jogo, Peridot, ganhou voz literalmente. Pequenos cães estelares, os Dots, agora não apenas existem entre pixels e poeira cósmicas. Agora eles falam, interpretam e guiam. Fruto da união entre Niantic e Snap, esses companheiros atravessam a fronteira do imaginário para o real através dos óculos de realidade virtual. Indicam caminhos, contam histórias das cidades, revelam monumentos ocultos e sussurram fatos curiosos. Por ora, a experiência vive um círculo seleto de pioneiros. É uma fase de cuidado, lapidar a personalidade dos Dots, garantir a segurança da interação, preparar a sintonia entre humano, cidade e inteligência aumentada. Porque no futuro, na calçada, onde um pequeno ser digital aponta o caminho e pergunta: você quer descobrir o mundo comigo? A NASA está realizando os primeiros testes do seu novo supersônico, o X-59. Diferente dos outros, esse não fará barulho quando quebrar a barreira do som. Muitos países não permitem que esse tipo de aviões frequente os seus espaços aéreos por causa deste barulho que assusta as pessoas. Mas se der certo, teremos um mundo que vai ficar encurtado. Um mundo onde as fronteiras vão cair. Uma viagem que demora muitas horas será encurtada por poucos minutos. Bravo, novo mundo, numa era de supersônicos. Seu cockpit não tem janela. O piloto enxerga por câmeras e inteligência artificial. Seu nariz alongado modela ondas de choque como o escultor molda o vento. É o primeiro avião que não vê o mundo como nós, mas como as máquinas veem, com precisão, com cálculo, com a beleza fria do possível. Desde o Concorde, a humanidade ousa novamente atravessar a barreira do som, mas agora sem estrondo, sem medo, sem o boom. No deserto da Califórnia, uma promessa acaba de cortar o céu. O jato supersônico silencioso da NASA. O X-59 não nasceu para transportar apenas passageiros. Ele nasce para transportar ideias. É um experimento, uma carta enviada ao futuro, dizendo: Nova York a Los Angeles, um pouco mais de 1 hora. São Paulo a Lisboa, em tempo de um filme. Uma geografia redesenhada pelo silêncio. O Concorde foi o glamour do século XX. O X
59 é a consciência do século XXI, a engenharia aprendendo a ouvir. Porque este é o impensável, quando rompemos o som, ouvimos o amanhã. Um projeto inédito nas exposições do mundo, aqui da Fundação Bienal de São Paulo. É uma IA generativa, um avatar chamado Yara, que ela te dá dicas, te conta sobre a obra, sobre o artista, tudo baseado em gamificação, onde quanto mais você interagir, mais pontos você vai ganhar. Ajudando na educação e ajudando que as pessoas tenham uma experiência do século XXI. A IA generativa invadindo os museus, mas também criando novas formas de educar. Eu que na 23ª Bienal fui o monitor, explicava para todas as artes, agora também teria a parceria de uma IA generativa. A Yara não substitui nós, os monitores, que seremos eternos sobre arte, mas nos ajuda quando a Bienal está lotada ou quando nós vamos tomar um café ou almoçar. Bem-vindos à Bienal, que traz arte, conteúdo, educação e também novas tecnologias. O Bienal Prática, um portal cognitivo que transforma a experiência da arte em um ecossistema vivo de acessibilidade, tecnologia e imaginação humana. O app não é um guia, é um tradutor de mundos. Descreve obras para quem não vê, traduz silêncios para quem não ouve, simplifica sem reduzir, amplia sem distorcer. É como se a própria arte, pela primeira vez, ganhasse a capacidade de falar de si mesma. Com audiodescrição, libras, linguagem simples, leitura de tela e camadas sensoriais, o Bienal Prática inaugura uma nova era, a da cultura inclusiva aumentada, onde cada pessoa, com sua singularidade, é convidada a atravessar paisagens estéticas. A Bienal sempre foi o espelho das inquietações do nosso tempo, da arte concreta ao digital, da política à poesia. Agora se torna também um laboratório de acessibilidade radical, onde a inclusão não é adendo, mas sim uma arquitetura, uma nova obra de arte. Olá, meu nome é Andréa Pinheiro, eu sou presidente da Bienal. Eu tenho uma novidade muito legal para contar para vocês. Nós estamos com um novo app na Bienal, é um projeto totalmente inovador que usa inteligência artificial e realidade aumentada para permitir que o público se conecte com as obras de uma forma completamente independente. Então, são 30 obras da Bienal que estão inclusas nesse app. Você pode fazer perguntas como quem é o autor, quais são os materiais usados, o que está por trás da obra, outras obras do autor. Então, te permite conversar com esse app. Você conversa com a Yara, ela te responde tudo, totalmente gratuito, como tudo que a Bienal faz. Então, você pode chegar na Bienal, você acessa através da internet, nosso Wi-Fi é grátis. E esse é mais um projeto que nos permite nos aproximar do nosso público, democratizando a arte e aumentando o acesso do público à arte. Então eu acho que vale a pena, não perca e baixe quando você estiver na Bienal.